Ok, irmãos, chegamos ao capítulo 4 do livro de Atos. Esse capítulo 4, na verdade, não existe aqui uma separação de assuntos, não. O capítulo 4 é, na verdade, uma continuação do assunto que estava sendo tratado no capítulo 3, né? Aí a pregação de Pedro e João diante das pessoas que viram o milagre acontecer, que foi a cura daquele coxo que estava ali, na entrada do templo Formosa. E aí o capítulo 4, então, que é o que nós estamos iniciando hoje, ele entra ali com esse mesmo assunto. Nós chamamos de perícope. O que é a perícope? Perícope é um assunto, é uma ideia, é uma filosofia, né, separada da outra. Então você tem uma perícope e outra perícope. Aqui não existe essa conclusão de um assunto para iniciar outro assunto, ou uma outra perícope. Então, nesse capítulo 1, nós vemos ali, né, algumas pessoas ali insatisfeitas com essa pregação de Pedro e João. E aqui, durante todo esse capítulo, nós vamos falar desses dois apóstolos. É sempre Pedro e João que está aqui no destaque, porque é eles que estão falando, é eles que vão testemunhar diante do tribunal, é eles que serão presos. Então é sempre os dois aqui, né, os dois apóstolos aqui distintos ali dos demais, ok? É só Pedro e João aqui que nós estaremos falando. Bem, deixa eu falar sobre esses três grupos ali de pessoas que estão no capítulo 1. É o chefe da guarda do templo, os sacerdotes e os saduceus, né? Os sacerdotes eram aqueles que cuidavam do sacrifício, cuidavam do templo, eram pessoas religiosas, eram pessoas ligadas muito ao sumo sacerdote, provavelmente faziam parte da família deles, cuidavam mais do interesse político, interesse pessoais, né? do que mais precisamente agradar a Deus. Era um povo incomplicado, mas tudo bem. O capitão ou o chefe da guarda, né? Guarda ali que faziam a ronda do templo. Esse chefe estava com ele na hora que Pedro e João estavam ali pregando para aquela multidão. Depois nós vamos saber por que esse chefe da guarda estava ali. Esse cara não deveria estar ali não, mas vamos lá, depois nós vamos saber. E os saduceus? E aí eu quero dar uma ênfase maior ali a esse grupo religioso que são os saduceus. Na verdade, os saduceus, eles eram uma seita, era um grupo político-religioso, apesar de pequeno, mas muito influente, tá? Eles tinham uma influência, exerciam uma influência muito grande no meio ali dos judeus, né? Ali para o Império Romano. Na verdade, eles foram um grupo que foram subornados, receberam muito dinheiro para agilizar os interesses do Império. E era esse grupo que na verdade era mais uma seita, né? Mas enfim, era um grupo religioso que tomava conta dos interesses políticos. E esse grupo, esses saduceus, que a gente tanto ouve falar na Bíblia, desde a época de Jesus, eles andavam ali, né? Se colocavam como oposição, né, a Jesus. Eles têm algumas peculiaridades. Por exemplo, eles não criam na ressurreição, não criam na ressurreição de Cristo e nem naqueles que creem em Jesus, como nós. Eles não criam, né? Eles não acreditavam em anjos, não criam em anjos, não acreditavam na existência de anjos e também não acreditavam no Espírito. Né? Então esse grupo, eles tinham uma forma, né, diferente de pregar, de viver, a religiosidade deles. Outra coisa, eles não se davam com os fariseus, não se davam. Eles eram um grupo, né,
Quando a gente vê, por exemplo, na época de Jesus, falar sobre os saduceus, os fariseus, a gente entende, dá uma ideia de que era um grupo, né, assim, congruentes entre eles, mas não, eles não se davam muito com os fariseus, porém, eles se uniram aos fariseus para perseguir Jesus e os apóstolos, né? Para isso, eles se uniram aos fariseus, mas até então não era um grupo que se dava, não, eles não gostavam muito ali dos fariseus, né? E aí a gente entra no verso 2, que é quando essas pessoas, né, esses três grupos que eu acabei de dizer, vai falar que eles se irritaram muito com o que Pedro e João ensinavam e anunciavam, né, sobre Jesus e sobre a ressurreição. Então, esse assunto contrapunha, né, ao que eles acreditavam. Colocavam, era como se fosse, sabe, dilatar a autoridade deles. Então, eles ficaram irritados, eles não gostavam, né, não gostaram, ficaram aborrecidos, porque Pedro e João ensinavam a respeito da ressurreição. Como eu falei, tanto a de Jesus quanto a nossa ressurreição. Eles não criam nisso, eles não acreditavam, então eles não queriam. Então esses ensinos, né, de Pedro e João tiravam deles a autoridade, tirava deles essa autoridade. Era o que justamente Pedro e João estavam fazendo, né? Pregando ali algo que refutava aquelas convicções que eram consideradas praticamente fundamentais dos saduceus, né? O destaque deles era de não crerem na ressurreição. O próprio Evangelho de Marcos vai falar isso, Jesus fala, né, que eles não criam. Então isso refutava, né, batia de frente com a autoridade deles, com aquilo que eles pregavam. Beleza, verso 3. Aqui, né, conforme a importância do verso, eu vou frisar verso a verso aqui, né, e aí a gente vai discorrendo ali o assunto. Verso 3, embora aqui nós vemos o quê? Eles sendo lançados na prisão. Lembra que eu falei que aquele guarda, aquele chefe do guarda não deveria estar ali? Olha o verso 3, né, mostrando o porquê ele estava ali, né? Olha o porquê ele estava aí. Eles fizeram o que com Pedro e João? Prenderam, né? Prenderam João e Pedro, né? Lançaram eles na prisão até o dia seguinte. Ficaram um dia só. Então, embora a nação judaica estivesse sobre ali um comando, né? Um comando romano, os saduceus eles tinham um poder meio que ilimitado, né? Lembra que eu falei que eles receberam suborno do Império Romano? Então eles exerciam uma influência, exerciam um poder, né, ilimitado sobre o templo, né, sobre essas questões religiosas. Era eles, ok, que se sentia os bambambam ali do pedaço, né? Por isso prenderam Pedro e João, apenas porque ensinavam, né? Ensinavam ali algo que não estava de acordo com suas convicções. Olha que interessante, né? Eles eram tão arrogantes, eles eram tão cheios de si, que prenderam Pedro e João, né? Não porque estavam cometendo crime, mas porque estavam pregando algo que ia contra as suas convicções, né? Olha que legal, olha o que os discípulos viveram, né? Os nossos antepassados viveram. Então, esse foi o motivo deles terem sido presos. Verso 4 diz o quê? Muitos, porém, que ouviram, né, a palavra, creram, e chegou o número desses homens quase 5.000. Isso aqui é um reflexo, né, do que aconteceu lá no capítulo 2, verso 41. Lá diz que agregaram-se, né, através da pregação de Pedro, quase 3.000 almas. E aqui é o reflexo dessa continuidade, né, dessa pregação, desse testemunho. Pedro cheio do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus, e aqui Deus
aumentando, né, a igreja, acrescentando os salvos à igreja, né? Então aqui nesse verso 4 é Deus continuando a salvar pessoas através dos seus servos. E isso é uma mensagem muito importante para nós, porque nós podemos ver, né, que Deus ele continua salvando pessoas. O desejo de Deus é salvar pessoas através dos seus servos. Deus ele continua salvando pessoas através de mim e de você, através das nossas vidas, através da sua igreja hoje, né? Aqui nós aprendemos isso, que Deus ele acrescenta. Ele está aqui acrescentando, né? Primeiro foi um número de quase 3.000 almas, agora quase 5.000 almas, e assim a igreja foi, né, crescendo em número, crescendo em verdade, crescendo em conversões. Então Deus quer salvar pessoas através de nós, ok? Deus quer salvar pessoas através de nós, sua igreja. Então, uma coisa que nós devemos fazer é orar a Deus, pedir que Ele acrescente os salvos à sua igreja, né? Acrescente a nós, acrescente às igrejas, né? Do modo geral, as pessoas para irem se convertendo, para irem conhecendo, para irem ao encontro do Evangelho, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, nossa oração deve ser essa, né? Que Deus continue a acrescentar os salvos. Amém? Que Deus possa, sim, nos abençoar. Versos 5 e 6. Aconteceu que no dia seguinte reuniram-se ali os principais anciões, né? Escribas. Então aqui aparecem esses principais. Quem são esses principais? Olha só, essas pessoas formavam um alto conselho, ok? Essas pessoas era quem formava o Sinédrio. Eles eram formados ali por aproximadamente 70 membros. Era um Sinédrio. Provavelmente essas pessoas aqui foram as mesmas que condenaram Jesus à crucificação e morte. Marcos 22, versos 66, tá? Quando você lê lá, né, quando prenderam, crucificaram e mataram Jesus, era esse mesmo povo aqui, ok? Que Pedro e João estão diante deles, tá? Então é um sinédrio, é um tribunal criado ali por esses membros, 70 pessoas, mais o sumo sacerdote que presidia esse grupo, ok? Então eles chegaram lá no dia seguinte, mandaram soltar Pedro e João, colocou Pedro e João no meio deles, e aí no verso 7 eles fazem uma pergunta, né? Eles fazem uma pergunta para Pedro e João. Qual foi a pergunta? Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Curou o cara, né? Curou aquela pessoa que estava lá na porta do templo. Que autoridade? Com que autoridade, né? Então aqueles homens, eles estavam mais interessados em sua reputação e em sua posição, tá? Do que propriamente com a obra de Cristo. Desculpe, eu tive que tirar aqui acionar o não perturbe. Então, esse pessoal, quando eles perguntam com que autoridade, né, em nome de quem, eles estavam preocupados com a sua própria reputação. Eles não estavam nem aí para Cristo, não, né? O interesse deles era mais pessoais do que com a obra, né, com a causa de Cristo, com a causa de Deus, tá? Então, por isso que eles perguntam, né, em nome de quem. Então, a pregação de Pedro e João ameaçavam a autoridade daqueles homens. E aí, com isso, eles colocam ali pressão, né? Coloca medo ali em Pedro e João, ao ponto de mandar, mais lá na frente a gente vai ver, eles vão mandar Pedro e João parar de pregar a palavra de Deus. Nós vamos encerrar por aqui hoje, né? A partir da próxima quarta a gente continua no verso 8 em diante. Deus abençoe você, que você tenha uma semana muito abençoada na presença do Senhor.